Bom dia, família, tudo bem? Meu nome é Monique e hoje eu vou falar com vocês de um assunto bem legal. Como se vestir para ir ao culto? Isso mesmo. Se você, como eu, às vezes tem um monte de dúvidas, continua nesse vídeo porque eu sei que eu vou poder te ajudar. Mas enquanto eu não começo, antes um pouquinho da gente começar a falar sobre isso, faz o seguinte, para um minutinho, se inscreve no canal e curta esse vídeo para me acompanhar. Também tica naquele sininho para que toda vez que eu lance um vídeo novo, você rapidinho possa ter acesso a ele. Veja bem fresquinho saindo do forno, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Que tal acabar totalmente com as suas indecisões e dúvidas na hora de se vestir? Isso mesmo. Eu sei que nós mulheres somos assim por natureza, né? Nós morremos de dúvida, a gente acha que nunca tem roupa, é sempre um problema. Mas eu quero te dizer que não é. Com apenas 2 dicas, a sua vida vai mudar e vai ser transformada, eu tenho certeza. Sabe quando você olha aquela sua amiga lá no culto e você fala, meu Deus, ou uma conhecida qualquer, ou talvez uma pessoa que você nunca tenha visto, e você olha e fala, meu Deus, essa pessoa não tem noção nenhuma. Olha a roupa que ela veio. Então, eu quero te dizer que marca essa pessoa. Se você tem como, marca ela nesse vídeo, porque também vai ajudar ela. Às vezes a gente se sente constrangido com as pessoas e não tem como conversar, não tem como falar, ou tem até vergonha de dizer, olha, não tá bom essa roupa. Então, marca elas nesse vídeo, porque com certeza a vida delas também vai ser transformada assim como a sua. Então, vamos lá? Agora eu quero te dar a primeira dica. Mas antes de falar delas, eu quero te dizer que a palavra nos ensina que em tudo quanto formos fazer, quer comais ou bebais, fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Então, não tem como eu fazer um vídeo dizendo várias coisas sem falar do principal, que é Jesus. Então, vamos à palavra? Eu vou ler com vocês lá em 1 Coríntios 14, versículo 40, que diz assim, tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Esse versículo, ele está lá depois de um texto onde Paulo nos orienta como deve ser a organização na igreja. Ele não fala exatamente de roupa, mas quando eu lembrei desse texto, quando eu li ele, Deus falou muito forte comigo em relação ao nosso comportamento e vestimenta. E por isso eu trouxe essas 2 dicas em cima desse versículo. Então são 2, vamos lá. A primeira, fazer tudo com ordem e decência. Então a primeira dica é ordem. E eu fui pesquisar um pouquinho o que significa essa ordem. Claro que para cada um isso vai ser diferente, mas nesse contexto eu queria aplicar a ordem falando sobre organização e estrutura. Isso mesmo. Nossa, Monique, mas o que isso tem a ver? Eu achei que você ia vestir várias roupas, que você ia dar dica do que combina com o quê. Não. Gente, tem vários vídeos na internet falando sobre isso. Eu quero fazer algo além. Eu não quero que você saiba qual cor usar ou não usar, o que tá ou não na moda. Eu quero que a moda reflita aquilo que está dentro do teu coração. E é isso que eu compreendo da moda. A gente se veste de acordo com o que a gente sente. A gente se veste de acordo com o que a gente é. E a gente se veste de acordo com o local que nós estamos. Então a moda ela é muito relativa e específica de cada pessoa. Então eu não preciso ficar aqui dando dicas de moda. Eu quero fazer algo mais amplo. Que você entenda a moda como algo sendo parte de você. O que é muito mais importante. Ok? Então a nossa primeira dica, que é com ordem, fala de organização e estrutura. E Deus falou comigo, Monique, é importante você conhecer aonde você vai, entender a organização e a estrutura do local, para você se planejar. Por exemplo, se eu vou à praia, como que eu me planejo com a minha roupa? Até inconsciente, tá, gente? Eu não estou dizendo que tem que haver um planejamento de semanas para aquilo. Estou falando inconsciente, nós já nos planejamos. Bom, praia, biquíni, chapéu ou maiô, chinelo e não sapato fechado, cabelo preso, de repente solto, dependendo do lugar, o protetor solar. Então a gente sabe como se portar, que roupa nós vamos utilizar neste local. Obviamente que se eu for à praia de salto e roupa social, eu vou ficar completamente fora do contexto, porque eu estou fora de ordem, eu estou fora da estrutura daquele contexto. Então essa é a primeira dica, saiba onde você vai e qual é a ordem e estrutura do local. Por exemplo, Monique, eu fui convidada para ir à igreja. Eu nunca fui, eu nem sei como funciona. Bom, então a primeira dica, saiba se é uma igreja mais ou menos tradicional. Por quê? Porque as igrejas mais tradicionais, algumas delas, as mulheres não usam calças, por exemplo. Não que você vai entrar naquela igreja com calça e vai ser mal vista ou mal olhada,
mas a estrutura daquele local, a ordem daquele local é que as mulheres utilizem saias mais compridas. Existem outras igrejas de forma diferente. Igrejas, por exemplo, que as pessoas usam até chinelos, uma roupa um pouco mais leve. É diferente. Então, qual é a estrutura daquele local? Eu estou adequada àquela situação? E eu falei um pouquinho do culto, mas eu vou falar de várias situações. Por exemplo, uma entrevista de emprego. Como eu vou vestida? Qual é a estrutura daquele local? Eu estou indo a um banco? Eu estou indo a um hospital? Aonde eu vou fazer essa entrevista? Se eu sou da área da saúde, por exemplo, seria legal se eu fosse de branco. Ou não. Ou se eu sou um advogado, ou alguém com uma proposta um pouco mais formal, uma roupa mais formal. Mas se eu sou alguém da área de marketing, por exemplo, pode ser uma coisa mais informal. Mas tudo depende da estrutura e organização do local. Vocês entenderam? Essa primeira dica acho que deu para compreender, né? Assim vocês nunca mais vão errar. Eu tenho certeza. E você que foi marcada nesse vídeo, que não está entendendo nada, mas que a sua amiga marcou, é porque você precisa compreender aonde você vai e a roupa que você deve usar. Então, fica ouvindo essas dicas que eu sei que no final desse vídeo você vai ser transformado. Vamos à segunda dica? Então, a segunda dica, tá lá no versículo, fala que é com ordem e decência. Então, a segunda dica fala de decência. Mas, Monique, decência é algo tão relativo, o que é decente, o que não é decente. Para minha avó, algo é decente, para mim é outro, e assim é, né? Mas eu achei uma referência muito legal sobre decência, e é isso que eu quero dizer para vocês. Ela fala assim, ó, estar conforme os padrões morais e éticos do local. Olha que legal. A decência aqui não vai falar de você, mas vai falar de onde você vai. Por exemplo, é decente ir à praia de biquíni? Sim, óbvio que dependendo do biquíni. Mas é decente eu ir ao culto de biquíni? Não, não tem como, né? São a mesma roupa em locais diferentes, com propostas diferentes, sendo decentes ou indecentes. Então, a decência ela vai depender de onde você vai, da mesma forma que a estrutura. A decência fala de ética e padrão moral do local. Então, não adianta eu querer jogar os meus padrões morais e éticos para aquele local, porque eu vou ficar peixe fora d'água, deslocada. Entenderam? Então, não adianta eu querer me vestir da forma como eu acho que é o padrão, o meu padrão moral, mas eu tenho que ter entendimento que talvez o padrão moral e ético daquelas pessoas não sejam os meus. Então, aqui a decência fala do padrão moral e ético daquele local. Então, por exemplo, eu uso muito saia. E eu gosto de utilizar saias que sejam acima do joelho. Não tem problema, mas eu tenho que pensar. Eu vou ao culto, eu vou me sentar, eu vou me levantar, eu vou cruzar as minhas pernas. Será que a minha saia vai subir? Será que eu vou mostrar alguma coisa além do que eu deveria? A minha blusa é muito larga. Será que se eu abaixar, alguém pode ver alguma coisa? Isso fala de decência. Isso fala de eu me conhecer, conhecer aquilo que eu vou vestir e também o local para onde eu vou. Qual é a moral e a ética daquele local? Quais são os costumes daquele local? Ai, Monique, mas eu nunca fui. Se você nunca foi, use uma roupa neutra. Use aquela roupa que não vai ferir ninguém, não vai afetar ninguém, né? Não vai ser uma roupa marcante. Poxa, minha roupa tá marcando demais. E isso depende muito de você, o que eu falei no começo. Uma calça leg para uma pessoa magrinha tem um resultado. Uma calça leg para uma pessoa que tem mais curvas tem outro resultado. Isso é uma coisa que você precisa conhecer, que você precisa saber de você. Um decote para uma pessoa que tem pouco seio tem um resultado, mas um decote para uma pessoa que tem mais seios tem outro resultado. Isso fala de ordem, estrutura do teu corpo e do lugar onde você vai, mas também fala de decência, porque eu me conhecendo, eu compreendo o que para mim fica bom, decente ou não, e o que para aquele local fica bom ou não. Então é a questão da saia. Você pode utilizar uma saia acima do joelho para ir em vários locais, mas talvez para ir ao culto que você levanta e senta, seja interessante você dar uma olhadinha. Senta em casa, vê se você fica confortável, pede a opinião de alguém, isso é sempre legal. Então a decência fala disso, de como eu vou me comportar diante daquele local. Qual é a ordem, a ética e a decência daquele local? Vou dar um exemplo simples para você. Se você for conhecer o presidente da República, você vai pensar na estrutura e na organização. Poxa, eu vou lá naquele local, eu vou conhecer aquela determinada pessoa, é um local formal, né? Como que eu posso me vestir, como é que pode ser aquilo, como é que eu vou me comportar? Pensou na estrutura. E na decência. Poxa, será que se eu chegar lá com um decotão ele não vai me achar esquisita? Será que se eu chegar com uma saia curta ele não vai pensar, meu Deus, que roupa é essa?
Não é o caso. Aquele local é um local formal, então não é um local para você aparecer. É um local para você ser formal, é um local talvez para você não colocar cores gritantes. Então é isso que é importante. A ordem e a decência falam de conhecer o local para onde eu vou e me inserir da forma como é o local, não da forma como eu sou. Claro que eu vou, ser direcionada por aquilo que eu acredito, mas eu pensar sempre aonde eu vou e como que aquelas pessoas vão me ver. Ah, mas eu não ligo, Monique, eu não tô nem aí. Tudo bem, mas talvez você fira o local. Você pode ligar para as pessoas, mas as pessoas se constrangem com a sua atitude. E é isso que a gente tem que pensar. Pensar no outro também, não só em nós mesmos. Por exemplo, é legal eu ir para a igreja com a barriga aparecendo? Não é legal. É uma forma que não é tão decente, é uma forma que não é tão abrangente, é uma forma que não é interessante. Então eu vou me policiar com as minhas roupas marcantes, com os meus decotes, né? E tudo isso precisa estar completamente entendido dentro de mim. Mas, para que você não fique surtando e falando, meu Deus, é muita coisa, como é que pode? Eu não sei, será eu concordo ou eu não concordo? Fica tranquila. Você pode não concordar comigo, mas aí eu quero te dar uma terceira dica. Eu falei que seriam duas, mas essa terceira é um bônus. E é a mais importante de todas elas, que é o nosso amigo Espírito Santo. A palavra fala que nós somos casa dele, né? Ele faz morada em nós. Então pensa comigo, lá na sua casa, quem é que manda? É o dono da casa ou alguém que vem de fora? Quem que decora? Quem que escolhe a cor das paredes ou os móveis? Hein? É alguém lá de fora que dita as aparências ou as modas ou a forma como tem que ser? Ou é você? É você. Porque podem te dizer que laranja não está na moda. Se você ama laranja, você vai fazer aquela parede laranja. E isso depende muito de você e do seu gosto. E a nossa vida é exatamente assim. O Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Nós somos casa dele. Então, nós temos que respeitar a decisão dele e a orientação dele. A palavra nos diz que ele nos ensinaria todas as coisas. Então, quando você aplicar essas duas dicas, ordem e decência, e você ainda tiver dúvidas, ou mesmo que não estiver, que estiver 100% certo da sua escolha, complete com a terceira dica. Ore. Ore e peça a direção do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, a minha roupa está de acordo? Estou de acordo com o local que eu vou? Estou de acordo com a tua vontade, porque você que mora em mim, eu sou a tua casa? Eu posso te garantir que essa terceira dica não falha. Ele vai te dizer se aquilo está ou não de acordo, né? Se aquilo está ou não de acordo, não com o local especificamente, mas com a vontade dele. Porque às vezes a roupa está perfeita para o local, mas o Espírito Santo quer te mostrar de outra forma. Talvez você seja solteira e o Espírito Santo esteja querendo te mostrar de outra forma para um relacionamento futuro. E ele quer controlar todo o teu ser e a tua vida. Amém? Então eu espero que essas dicas tenham sido valiosas. Eu creio que assim como tem transformado a minha vida, vai transformar a tua. Então tenha uma boa semana e Deus abençoe. Tchau, tchau!